Olá, nono ano, seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos iniciar a unidade 6 da apostila, para fechar com chave de ouro. Essa unidade fala sobre a poética africana. Então, para facilitar, eu vou fazer passo a passo com vocês, questão por questão, para auxiliá-los nessa atividade, tá bom? Então, acompanhe aí. Primeiro, nós vamos falar sobre as características dessa poética. A poética africana ela tem tomado o mundo todo, porque muitos poetas têm se destacado lá, e quem tem mais destaque lá e que eu conheço, sou apaixonada, é o Mia Couto. Tem até um livro, trouxe para mostrar para vocês, do Mia Couto, que chama Terras Sonâmbulas. Depois, quem quiser emprestado, pode pegar que eu empresto, é só devolver, hein? Esse livro é um livro que conta a história de um menino, né, que no meio da guerra se perde da família, encontra um homem e aí eles vivem aventuras poéticas, vamos dizer assim. Nesse cenário, nós vamos retratar o modo de escrita dos africanos, né? Mia Couto é moçambiquenho, tem outras profissões que ele exerce, mas ele exerce com maestria a arte de ser poeta. Nós vamos interpretar vários poemas deles e também de outras pessoas nessa unidade, tá bom? Você já ouviu falar nesse tipo de árvore aí? Ele chama Maobá, já ouviu falar? Maobá, quem conhece a história do Pequeno Príncipe, ele cita essa árvore lá. Os Maobás, eles são conhecidos como árvores sagradas, né? Aquela era uma árvore muito sagrada. Deus a plantara de cabeça para baixo. Minha Couto disse isso. Fica parecendo que as raízes estão para cima, né? Ela é símbolo de vida, né? Símbolo sagrado para ele. Vamos baobazar, ou melhor, fabular sobre as mais integrantes árvores da África? Em grupo, conversem e comentem a foto. Ali estão eles, os baobás, imponentes, misteriosos, sagrados, inspiradores de ritos, lendas e poemas, né? Virou até, olha aqui a imagem ilustrativa do filme O Pequeno Príncipe aqui do ladinho. Essa imagem aqui, ó, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer nessa unidade é responder a essa expressão. Os povos africanos são verdadeiras bibliotecas da palavra viva. Explique um possível sentido da expressão em destaque. O que você acha que a pessoa que disse isso quer dizer? Verdadeiras bibliotecas da palavra viva. Imagina uma biblioteca ambulante. Então, seria isso. Então, explica aí para mim. Atualmente, as Áfricas e suas sociedades da palavra chegam até nós pela escrita em língua portuguesa, por meio da literatura e da poesia dos escritores como Mia Couto, Ondjak, não conheço, Aldo do Espírito Santo, Pedro Cursinho de Azevedo e Agnello Regala. Lembrando que é poema africano, sim, só que lá na África, muitas regiões da África, a linguagem deles é a língua portuguesa, tá? Então, pode ser assim, o estilo linguístico um pouco diferente, mas a língua portuguesa integralmente mesmo. Os textos apresentados a seguir constituem uma mini antologia, são uma provinha dessa produção instigante e saborosa. Então, nós vamos ler no livro aqui de Mia Couto. Ele chama Errar. Na escolinha, a menina, propícia a equívocos, disse: masculino de noiva é navio. Repreenderam, riscaram, descontaram, mas ela estava certa. Noivados são mares de barcos pares. Olha que lindo, né? Que bela forma dele interpretar o que a menina disse que virou chacota, né? O poema Errar evidencia algumas características da poesia de Mia Couto, como a criatividade e a inventividade. Transcreva as passagens que mostram essas características. Onde que você acha que teve criatividade e inventividade por parte de Mia Couto? Quando ele fala, por exemplo, que masculino de noiva é navio, quando ele fala, por exemplo, que noivados são mares de barcos pares, o que você acha que ele quis dizer com isso? Noivado são mares de barcos pares. Então, imagine um mar. Então, quando a gente está noivando para casar, a gente está navegando juntos, rumo ao casamento, vamos colocar assim. E aí ele coloca de barcos pares porque são dois pares.
né? São dois barcos que formam um par e estão navegando juntos. Ainda não estão no mesmo barco, mas estão navegando para ficarem no mesmo barco. Olha que bonito. É lindo, né? No poema Errar, o leitor é surpreendido com o aposto propício a equívocos, que explica de que a menina se trata. Experimente substituir o aposto, mantendo o sentido do texto, mas usando outra linguagem coloquial. O que você usaria no lugar lá? Uma menina propícia a equívocos. Você colocaria que jeito? Você daria que característica para essa menina? Por que ela era propensa a errar? Você vai transformar esse verso numa linguagem coloquial aí, tá bom? Tem uma crítica feita lá, que depois que a menina fala isso na sala de aula, ela é repreendida. Aí fala assim, ó, repreenderam, riscaram, descontaram. O que você acha que está sendo criticado nesse trecho aqui? É o que você vai fazer na número 7. 8. Masculino de noiva é navio, a menina diz. É possível deduzir que a forma lúdica de olhar para a palavra noiva, a resposta da menina é quase uma piada e arrancaria risadas na sala de aula, desencadeou o poema. Então ele pegou assim um fato, né, lá do dia a dia e que poderia virar piada e ele transformou isso em poesia. Olha que bacana, eu quero que você faça isso também. Você consegue? Certeza que consegue. Justifique sua resposta e compartilhe. Então ele pegou sim um fato que poderia ser virado piada e transformou isso em poesia. E você vai fazer o mesmo. Você pode pedir para o coleguinha uma palavra, ele vai te dar uma palavra e você vai criar um poema em cima dele. Pode ser usando com sentido duplo, com ambiguidade, pode ser com polissemia ou com sinônimos, tá? Você vai criar um poema similar ao do Mia Couto e eu espero que fique bem bacana, capricha, tá bom? Próximo. Mia Couto, ele fala na sua infância que o pai, ele aprendeu a ser poeta com o pai dele. Estou resumindo aqui para a gente não estender muito, tá? O pai dele, ele garimpava e pegava objetos, né, lixo nas ruas. E para ele, lixo era arte. Ele via tudo que ele pegava com um outro olhar e Mia Couto se inspirou nele. Inspire-se na experiência poética de Mia Couto ao observar o pai catando desutensílios, ressignificando-os e dando brilho a eles. Faça essa experiência durante 1 hora, cate objetos em uma calçada e reúna-os em uma caixa. Depois, organize em grupos e olhem detidamente essas descoisas. Imagine uma história que tem relação com aqueles objetos encontrados e elabore um texto. Um verso, pode ser em verso ou pode ser em prosa, que é em parágrafo. Você vai observar os objetos e criar uma história por trás daqueles objetos. O que você acha que aconteceu? Porque aquele objeto foi descartado, mas com certeza tem uma história por trás de todo o lixo que a gente faz. Se você observar, por exemplo, se você passar na casa da porta de alguém, se você observar o lixo, você deduz muita coisa da pessoa. Você já pensou nisso? Quando eu passo na porta de alguém, por exemplo, que eu vejo muita bebida descartada, por exemplo, a gente já sabe que aquela família gosta de consumir. Bebida alcoólica, por exemplo. Se você passa no lixo e tem muitas coisas assim que criança consome, por exemplo, fralda descartável jogada fora no lixo, né? Caixinhas de sucrilho. Então, o lixo da gente deduz muito sobre a gente, sabe? E você já tinha pensado nisso? Olha que interessante. Então, você vai coletar aí algumas embalagens, né, que poderiam ser jogadas fora, e você vai construir uma narrativa ou um poema em cima disso. Capricha, que eu quero ver isso postado aqui na plataforma, hein? Então, tá bom. Por hoje é só. Eu volto na próxima aula para orientar as próximas páginas. Capriche, qualquer dúvida estarei à disposição no WhatsApp para orientar vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.